sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos do formidável ensaio A Personagem do Romance, do mestre brasileiro Antônio Cândido, professor, crítico literário e fundador do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, pelo qual eu fiz minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Então, gente, é com muita gratidão que eu trago essa leitura de Vassoler de hoje, com fragmentos do ensaio A Personagem no Romance, do mestre Antônio Cândido, para quem, a partir de agora, eu passo a palavra. Vamos lá, pessoal? O romance, ao abordar as personagens de modo fragmentário, nada mais faz do que retomar, no plano da técnica de caracterização, a maneira fragmentária, insatisfatória, incompleta com que elaboramos o conhecimento. O conhecimento dos nossos semelhantes. Todavia, há uma diferença básica entre uma posição e outra. Na vida, a visão fragmentária é imanente à nossa própria experiência. É uma condição que não estabelecemos, mas à qual nos submetemos. No romance, ela é criada, é estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor, que delimita e encerra, numa estrutura elaborada, a aventura sem fim que é a vida, o conhecimento do outro. Daí a necessária simplificação, que pode consistir numa escolha de gestos, de frases, de objetos significativos, marcando a personagem para a identificação do leitor, sem com isso diminuir a impressão de complexidade e riqueza. Na vida, estabelecemos uma interpretação de cada pessoa, a fim de podermos conferir certa unidade à sua diversificação essencial, à sucessão dos seus modos de ser. No romance, o escritor estabelece algo mais coeso, menos variável, que é a lógica da personagem. A nossa interpretação dos seres vivos é mais fluida, variando de acordo com o tempo ou as condições de conduta. No romance, podemos variar relativamente a nossa interpretação da personagem, mas o escritor lhe deu, desde logo, uma linha de coerência fixada para sempre, delimitando a curva da sua existência e a natureza do seu modo de ser. Daí ser ela relativamente mais lógica, mais fixa do que nós. E isso não quer dizer que seja menos profunda, mas que a sua profundidade é um universo cujos dados estão todos à mostra. Foram pré-estabelecidos pelo seu criador, que o selecionou e limitou em busca de lógica. A força das grandes personagens vem do fato de que o sentimento que temos da sua complexidade é máximo. Mas isso acontece devido à unidade, à simplificação estrutural que o romancista lhe deu. Graças aos recursos de caracterização, isto é, os elementos que o romancista utiliza para descrever e definir a personagem, de maneira que ela possa dar a impressão de vida, configurando-se ante o leitor, graças a tais recursos, o romancista é capaz de dar a impressão de um ser ilimitado, contraditório, infinito na sua riqueza. Mas nós apreendemos, sobrevoamos essa riqueza, temos a personagem como um todo coeso ante a nossa imaginação. Portanto, a compreensão que nos vem do romance, sendo estabelecida de uma vez por todas, é muito mais precisa do que a que nos vem da existência. Daí podermos dizer
que a personagem é mais lógica, embora não mais simples, do que o ser vivo. O romance moderno procurou justamente aumentar cada vez mais esse sentimento de dificuldade do ser fictício, diminuir a ideia de esquema fixo, de ente delimitado, que decorre do trabalho de seleção do romancista. Isso é possível justamente porque o trabalho de seleção e posterior combinação permite uma decisiva margem de experiência, de maneira a criar o máximo de complexidade, de variedade, com um mínimo de traços psíquicos, de atos e de ideias. A personagem é complexa e múltipla porque o romancista pode combinar com perícia os elementos de caracterização, cujo número é sempre limitado se os compararmos com o máximo de traços humanos que pululam a cada instante no modo de ser das pessoas. Quando se teve noção mais clara do mistério dos seres, renunciou-se ao mesmo tempo, em psicologia literária, a uma geografia precisa dos caracteres. E vários escritores tentaram justamente conferir às suas personagens uma natureza aberta, sem limites. Mas volta sempre o conceito enunciado há pouco. Essa natureza é uma estrutura limitada, obtida não pela admissão caótica de um sem número de elementos, mas pela escolha de alguns elementos, organizados segundo uma certa lógica de composição, que cria a ilusão do ilimitado. Assim, numa pequena tela, o pintor pode comunicar o sentimento de um espaço sem barreiras. A revolução sofrida pelo romance no século XVIII consistiu numa passagem do enredo complicado, com personagem simples, para o enredo simples, coerente, uno, em personagem complicada. O senso da complexidade da personagem, ligado ao da simplificação dos incidentes da narrativa e à unidade relativa de ação, marca o romance moderno, cujo ápice a esse respeito foi o Ulisses, de James Joyce, ao mesmo tempo sinal de uma subversão do gênero. Poderia a personagem do romance ser transplantada da realidade? Por outras palavras, pode-se copiar no romance um ser vivo e assim aproveitar integralmente a sua realidade? Não, em sentido absoluto. Primeiro, porque é impossível captar a totalidade do modo de ser de uma pessoa, ou sequer conhecê-la. Segundo, porque nesse caso se dispensaria a criação artística. Terceiro, porque mesmo se fosse possível, uma cópia dessas não permitiria aquele conhecimento específico, diferente e mais completo, que é a razão de ser, a justificativa e o encanto da ficção. Por isso, quando toma o modelo da realidade, o autor sempre acrescenta a ele, no plano psicológico, a sua incógnita pessoal, graças à qual procura revelar a incógnita da pessoa copiada. Noutras palavras, o autor é obrigado a construir uma explicação que não corresponde ao mistério da pessoa viva, mas que é uma interpretação desse mistério. Interpretação que elabora com a sua capacidade de clarividência e com a onisciência do Criador, soberanamente exercida. Na verdade, enquanto na existência cotidiana nós quase nunca sabemos as causas, os motivos profundos da ação dos seres, no romance, esses motivos nos são desvendados pelo romancista, cuja função básica é, justamente, estabelecer e ilustrar o jogo das causas, descendo à profundidade reveladoras do espírito. O romancista é incapaz de reproduzir a vida, seja na singularidade dos indivíduos, seja na coletividade dos grupos. Ele começa por isolar o indivíduo no grupo e depois a paixão no indivíduo. Na medida em que quiser ser igual à realidade, o romance será um fracasso. A necessidade de selecionar afasta dela
e leva o romancista a criar um mundo próprio, acima e além da ilusão de fidelidade. De maneira geral, só há um tipo eficaz de personagem, a inventada, mas que essa invenção mantém vínculos necessários com uma realidade matriz, seja a realidade individual do romancista, seja a do mundo que o cerca. E que a realidade básica pode aparecer mais ou menos elaborada, transformada, modificada, segundo a concepção do escritor, a sua tendência estética, as suas possibilidades criadoras. Além disso, convém notar que por vezes é ilusória a declaração de um criador a respeito da sua própria criação. Ele pode pensar que copiou quando inventou, que exprimiu a si mesmo quando se deformou, ou que se deformou quando confessou. Uma das grandes fontes para o estudo da gênese das personagens são as declarações do romancista. No entanto, é preciso considerá-las com precauções devido a essas circunstâncias. Assim, a verossimilhança propriamente dita, que depende em princípio da possibilidade de comparar o mundo do romance com o mundo, acaba dependendo da organização estética do material, que apenas graças a ela se torna plenamente verossímil. Conclui-se no plano crítico que o aspecto mais importante para o estudo do romance é o que resulta da análise da sua composição, não da sua comparação com o mundo. Mesmo que a matéria narrada seja cópia fiel da realidade, ela só aparecerá tal na medida em que for organizada. Na medida em que for organizada numa estrutura coerente. Portanto, originada ou não da observação, baseada mais ou menos na realidade, a vida da personagem depende da economia do livro, da sua situação em face dos demais elementos que o constituem. Outras personagens, ambiente, duração temporal, ideias. Daí a caracterização depender de uma escolha e distribuição conveniente de traços limitados e expressivos, que se entrosem na composição geral e sugiram a totalidade de um modo de ser, de uma existência. O que julgamos inverossímil, segundo os padrões da vida corrente, é, na verdade, incoerente em face da estrutura do livro. Se nos capacitarmos disso, graças à análise literária, veremos que, embora o vínculo com a vida, o desejo de representar o real, seja a chave mestra da eficácia de um romance, a condição do seu pleno funcionamento e, portanto, do funcionamento das personagens, depende de um critério estético de organização interna. Se esta funciona, aceitaremos inclusive o que é inverossímil em face das concepções correntes. No romance, a personagem é um elemento entre vários outros, ainda que seja o principal. No teatro, ao contrário, as personagens constituem praticamente a totalidade da obra. Nada existe a não ser através delas. O próprio cenário se apresenta não poucas vezes por seu intermédio, como acontecia no teatro isabelino, onde a evocação dos lugares da ação era feito menos pelos elementos materiais do palco do que pelo diálogo, por essas luxuriantes descrições que Shakespeare tanto apreciava. Em suma, tanto o romance como o teatro falam do homem, mas o teatro o faz através do próprio homem, da presença viva e carnal do ator. Poderíamos dizer a mesma coisa de outra maneira, já agora começando a aprofundar um pouco mais essa visão sintética inicial, notando que teatro é ação e romance, narração. Aristóteles, em sua Poética, foi quem primeiro colocou a questão nesses termos, ao cotejar o poema épico, que sob esse aspecto se assemelha ao romance, com a tragédia. Efetivamente, com os mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos objetos, quer na forma narrativa, assumindo a personalidade de outros, como faz Homero, ou na própria pessoa, sem mudar nunca.
quer mediante todas as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas. Donde vem o sustentar em alguns que tais composições se denominam dramas, pelo fato de imitarem agentes. Outra tradução em português é ainda mais explícita quanto ao último parágrafo. Daí vem que alguns chamam a essas obras dramas porque fazem aparecer e agir as próprias personagens. Pessoal, esses foram fragmentos sumamente analíticos e formidáveis do ensaio A Personagem no Romance, do grande professor crítico literário brasileiro Antônio Cândido. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de, ao clicar nessa tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui no meu canal e me ajudar, segundo sua possibilidade financeira, a dar continuidade a esse processo de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!